Boa tarde a todos, sou o Sargento Almeida. Vamos estudar hoje sobre o continente africano. Falar sobre a África não é fácil, por ser um continente bastante complexo. E ele tem mais de 30 bilhões de quilômetros quadrados. Ele desbanca outros continentes, como o continente asiático e a América. Ele assume a terceira posição nesse ranking, né? Então, é um continente que existem mais de 50 países reconhecidos no seu território. Países com diferentes línguas, costumes, certo? Então, tudo isso tem aquele caldeirão, certo, de diversidade nesse continente, né? São países como Egito, Líbia, Costa do Marfim, Guiné, Guiné-Bissau, Mauritânia, Mali, Camarões, Egito, Lesoto. Então, são mais de 50 países que nós temos aqui, repito, em seu território, né? O que dificulta, logicamente, aí, todo um processo de governabilidade dentro do próprio continente. O objetivo da nossa aula é analisar os aspectos do continente africano, compreender como ocorreu o surgimento dos aspectos naturais, né, seus surgimentos, o surgimento também dos relevos e sobre a hidrografia, tá certo, dessa região. Localização do continente africano. Então, vamos lá. O continente africano, ele é cortado por três paralelos principais, três linhas imaginárias que separam a Terra, que você já conhece muito bem lá do sexto ano, né? Que é o Equador, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, respectivamente. Vamos observar onde ele se encontra aqui. Observe aqui a lâmina, nós temos aqui o Trópico de Câncer, que é acima. Aqui abaixo nós temos o Trópico de Capricórnio. E aqui, cortando ao meio, nós temos a linha do Equador. Daí tem uma curiosidade com relação ao continente africano. É o continente, tá certo, mais intertropicais que se tem. Observe que ele tem apenas 5% do seu território, né, fora do Trópico de Câncer, enquadrando-se que quase que 95% aqui no território entre a linha de Trópico de Câncer e o de Capricórnio, respectivamente. Daí ele tem esse título, né? Possui grande parte do seu território na região intertropical, mostrei por quê. Certo? Características climáticas do continente africano. Por ser cortado pela linha do Equador, vimos a lâmina anterior, e ter grande parte de suas terras situadas na região intertropical, o continente africano apresenta predomínio de climas quentes, com exceção do extremo norte e sul, com climas mediterrâneos. Então, vamos lá. O que significa esse predomínio de clima quente? O que é que leva o continente africano, certo? Tem seu território, né, desertos, ter o predomínio de clima quente? Vocês conhecem muito bem, já estudaram sobre isso, que é a questão da insolação, o processo de terra, sol-terra. Então, vocês sabem, nós sabemos que a parte mais iluminada da Terra é entre as linhas Trópico de Câncer e Capricórnio, ou seja, a faixa equatorial, essa faixa intertropical. Então, se há uma incidência maior dos raios solares nessa região, na região intertropical, eu mostrei para vocês na lâmina anterior, que por estar 95% do seu território encravado entre esses dois trópicos, faz com que o continente africano ele tenha essa predominância, tendo em vista esse excesso de luminosidade do Sol. Tá? Então, o que justifica esse clima predominantemente quente, com exceção de áreas mais afastadas, que tem aí a intervenção do clima mediterrâneo. Certo? Mais uma vez aqui essa lâmina com mais detalhe, o clima do continente africano, partindo do Equador, tanto para o norte quanto para o sul, encontra-se o clima equatorial, tropical, semiárido e deserto quente. Os climas mais amenos do continente africano podem ser presenciados nas altas altitudes do relevo e nas zonas temperadas, onde encontramos o clima mediterrâneo e oceânico. Vamos lá. À medida que eu tenho as baixas altitudes, certo? Eu tenho as regiões mais baixas, eu tenho um clima mais quente, a insolação maior. À medida que eu tenho as altas altitudes,
eu tenho o quê? O clima ficando mais frio, tendo mais aí uma temperatura amena. E o clima mediterrâneo, oceânico, aparece aí nessas áreas mais distantes, certo? Para poder manter o clima mediterrâneo e o oceano, que é o clima mais ameno, com verões também, verão mais um pouco à frente, com duas estações bem definidas, uma quente e uma seca. Vamos lá. Nós temos aqui, vamos ver a legenda, essa parte aqui em marrom mais escura, que é equatorial. Observe que tem essa faixa aqui equatorial, olha, tá aqui o clima. Essa faixa aqui em mostarda, que é o tropical. Observe que eu tenho aqui, olha, o tropical, essa parte mais em mostarda, creio eu, essa cor. Tá? Essa parte aqui meio azulada, esverdeada, altitude, tropical de altitude, isso mostra que são áreas mais elevadas, onde as temperaturas são mais amenas. Essa parte aqui, amarelo mais claro, que são o Mediterrâneo. Sabe que eu tenho aqui nessas posições aqui, ó, nessas partes mais afastadas, como eu falei, quase que nos extremos. Então, são partes onde recebe aí, massa de ar, faz com que o clima seja mais ameno. E o clima, ele se comporta quase um clima equatorial. Ele tem duas estações bem definidas, uma chuvosa e uma seca. Temos também aqui o amarelo, que é o árido ou desértico, né? Essa parte aqui também, olha, tá certo? Essa parte do deserto. Tá? Mais uma vez aqui, mais claramente, para mostrar a vocês. Temos aqui o equatorial, observe aqui essa parte, ó, certo? Temos o subtropical, aquela parte mais baixa, o semiárido, o mediterrâneo e o temperado. Características gerais do continente africano. Relevo do continente africano. Então, lá, o relevo destaca-se pela presença de formas de altitudes variadas, certo? Ele se originaram na formação das rochas antigas da era pré-cambriana. Tá? Então, tem aqui o continente africano, uma formação geológica antiga, como falei, pré-cambriano, que pode ser considerado pelas baixas altitudes, média de 350 metros, encontrada na maior parte desse continente. Vamos lá. Por que é que o solo, o terreno é pré-cambriano e apresenta baixas latitudes? É simples. Durante o período Cenozoico, que está contido o pré-cambriano, esse período geológico, ele ocorreu mais ou menos há 65 milhões de anos, né, até os dias atuais, certo? Então, ele passa por um processo de rochas que se desgastaram ao longo desse tempo, desses 65 milhões de anos até agora. Então, ele vem se desgastando ao longo do tempo. Quem era o responsável, ou são os responsáveis por esse processo de desgaste, esse desbaste aqui, do continente do solo, da formação geológica do continente africano? São os chamados agentes interpelidos, agentes externos. Sol, chuva, vento. Ao longo desse período todo, essas rochas expostas, ela tende o quê? Ela tende a se desgastar, a sofrer o processo de erosão. Né? Então, com isso, justifica, por ser uma área antiga, então justifica essa grande área baixa dela, essas regiões em média de 350 metros encontrada na maior parte do continente, ou seja, essa parte de, vamos dizer assim, de uma área mais devastada, de uma área menor, com a predominância aí de planaltos, né? Acima de 200 metros, nós temos 2 planaltos. As maiores altitudes podem ser observadas na porção norte e na parte oriental, onde temos formações de relevo com mais de 5 mil metros de altitude. Aí são áreas que ainda se preservaram, áreas que ainda estão resistindo a esse processo intempérico, esse processo dos agentes externos, os agentes exógenos, né? Que trabalham aí com o chamado desgaste das chamadas elevações. Então, vamos aqui ver a unidade de relevo que nós falamos anteriormente. O continente africano divide-se em 3 compartimentos de relevo: Planalto Setentrional ou Norte, Planalto Central Meridional, Planalto Oriental ou Montanhas de Leste. Então, acima de 3 mil metros, observe que são essas partes aqui em castanho, essa parte aqui mais rosa, aqui, essa parte mais escura, de 150 a 3.000, de 1.500 a 3.000, essa área aqui
mais em mostarda, essas áreas aqui mais em mostardas. De 300 a 500, essas áreas aqui mais clarazinhas, essas áreas mais claras. E abaixo disso, são essas áreas mais um pouco aqui, vou dizer, um pouco esverdeada, tá certo? Essa parte aqui mais clarazinha de todas. O Planalto Setentrional. O Planalto Setentrional localiza o deserto do Saara. Margem do Saara, no norte encontramos áreas de planície e em seguida situa-se a cidade de as cadeias de montanhas do Atlas, formado na área Cenozoica, portanto um dobramento moderno. Então vamos lá, era Cenozoica. É um período também terciário, tá certo? E entre o terciário e o quaternário. Sua principal característica é o surgimento de novas espécies depois do grande cataclisma, né? Então foi um período onde teve uns problemas que abateu sobre a Terra no final da era Mesozoica. Entretanto, alguns seres sobreviveram a esse período aí, mais ou menos 65 milhões de anos, que nós estamos falando dele ainda. Ele é conhecido como também a era dos mamíferos, né? Quem estudou CFB ou biologias está sabendo o que eu estou falando. Certo? Então foi nesse momento aqui que houve esse processo aí totalmente do surgimento, tá certo? Dessas cadeias de montanha do Atlas, por um processo bem diversificado de 65 milhões de anos até agora. E os dobramentos modernos, que são dobramentos modernos? Então, é sempre importante saber que dobramentos modernos são grandes estruturas, tá certo? Formadas por rochas magmáticas e sedimentares. Rochas magmáticas, elas são aquelas rochas que vêm do magma. Ela tem as rochas intrusivas e as rochas extrusivas. E as rochas sedimentares são aquelas rochas que são naturais de rochas pré-existentes, vêm de sedimentos, viu? São rochas que vêm sendo sedimentadas ao longo do tempo. Então, nós temos aqui os dois processos, esse Planalto Setentrional, o seu surgimento. Nós encontramos a cadeia de montanha do Atlas, que foi por um processo de subducção, esse processo de encontro de placas, e temos também os dobramentos modernos, que são, logicamente, áreas mais modernas, com rochas que ainda estão sofrendo processo de temperismo e o processo nessas regiões, processo de moldagem dessas áreas. Também são elevações das superfícies terrestres, resulta de esforços horizontais e laterais, como eu acabei de falar. Eu tenho essa pressão, à medida que eu tenho essa pressão lateral, esses esforços, tá certo? Na pressão, essas áreas só erguem. À medida que eu faço a pressão aqui, eu tenho isso. Então, são os chamados dobramentos modernos. Ok? No Planalto Oriental, Montanhas do Leste, encontramos relevos com grandes altitudes. Também encontramos nessa porção do continente grandes depressões e forças tectônicas que originam alguns lagos, como Tanganyika, Vitória e Uniasa. No Planalto Oriental, localiza-se também o pico culminante da África, o Monte Kilimanjaro, acima de 5.000 metros, né, de altitude. A depressão mais profunda é de Djibouti, com 150 metros abaixo do nível, ou seja, a depressão negativa. Você observa que dentro do continente africano nós temos uma diversidade, certo? Das questões geológicas. Nós temos solos antigos, bem desgastados, certo? Que vieram sendo aplenados desde 65 milhões de anos atrás, até os dias atuais. Nós temos eventos cataclismos que ocorreram dentro da Terra, que atingiu o continente africano. Nós temos aí as depressões causadas também pelo processo tectônico, que vão fazendo com que o continente ele tenha essa diversidade geológica de um modo geral. Rift Valley. Eu deixei até uma matéria para vocês no nosso Open Redu, um filme mostrando que é um rift, certo? Então, no Planalto Oriental africano, também encontramos o Rift Valley, um vale formado por várias falhas geológicas que apresentam movimentos divergentes. Movimentos divergentes são aqueles movimentos das placas onde elas se separam em sentidos contrários. Então, eu tenho aqui o afastamento de uma placa no sentido, no meu aqui, da direita, e outra se dirige para a
minha esquerda. Então, esse movimento divergentes abre uma lacuna e esse processo é preenchido por água. Então, à medida que eu vou abrindo, isso vai tendo um afundamento, formando um vale. Tá? Então, a formação por falha geológica, eu tenho essa falha, à medida que há uma abertura, tá certo? Eu tenho essa depressão que vai se formando, tá certo? No momento divergente. Então, as placas tectônicas africanas e da Arábia se separam, formando esse Rift Valley, que ao se afastarem estão formando um imenso vale no sentido norte-sul, né? Desde a Síria até Moçambique, por aproximadamente 5.000 quilômetros de extensão. Então, no filme, vocês viram na imagem que eu deixei, essa espero que todos tenham visto para poder facilitar o entendimento da aula. Então, vocês observaram que à medida que as placas se movimentam, né, há um rebaixamento. E aqui o rebaixamento vai formando esse vale que vai separar, logicamente, parte do continente africano, né, e ao longo desse tempo todo, formando uma profundidade muito grande. Então, aqui você observa que a placa Somali, certo? Ela está se afastando da placa arábica também. Tá? Então, esse movimento vai fazer com que haja um desprendimento. Aqui tem do lado a placa africana, e do outro lado tem a placa arábica, certo? Que vai haver essa separação dessa parte aqui do continente africano. Ok? Olha aqui o Rift Valley, numa lâmina. Observe aqui, olha, que eu tenho as falhas normais, certo? Eu tenho a litosfera continental, eu tenho a astenosfera, e à medida que eu tenho essas placas aqui, olha, se deslocando, né, para a direita e outra para a esquerda, eu tenho aqui, logicamente, um afundamento e o preenchimento aqui, olha, por água. Então, há uma invasão dessa água, formando esse Rift Valley. Cadeia do Atlas. A cadeia do Atlas, formação geológica recente, cenozoica, acabei de falar que ela está enquadrada dentro de 65 milhões de anos. Esse processo recente, período terciário, nas áreas dos lagos tectônicos na porção centro-oriental, são formações, apesar de ter, você fala 65 milhões de anos, caramba, é muito tempo, mas isso, em relação à idade da Terra, o processo de formação litológica, geológica, é recente. Aproveitando que essas áreas onde eu tenho grande quantidade de cadeias de montanhas, elas têm constante abalo sísmicos, atividades geológicas, sismológicas, porque elas estão em fase ainda, são jovens, estão ainda em fase de, vamos dizer assim, desenvolvimento. Então, essa acomodação, esse crescimento ainda, ele vem cercado, tá certo? De atividades sismológicas, de atividades geológicas, tectônicas. Então, é comum que isso ocorra devido à sua juventude. Destacam-se também as planícies fluviais. Planícies fluviais são aquelas planícies de rios, certos flúvios, áreas litorâneas onde ocorre a concentração de grande parcela da população. Quando se fala de Nilo, dessas planícies fluviais, você lembra lá de história, certo? Quando havia a população que vivia em torno do Nilo, ali no Egito, esperava que as margens, houvesse aquelas cheias e as margens transbordassem após o transbordamento, tá? do leito excepcional, ou seja, aquele leito que não é normal, aflorasse, que viesse aquelas enchentes e as margens ficassem completamente inundadas. Consequentemente, após isso, havia esse retorno para o leito normal do rio, e essa área que ficava depois da inundação voltava a ficar normalmente descoberta, ela estava muito rica, estava fertilizada em humus, certo? Em matéria orgânica que a população lá do Egito utilizava para fazer aí, certo? A agricultura de subsistência, de produção, para manter a população do Egito. Então, vocês sabem muito bem o que está sendo falado aqui. Mais uma vez, a cadeia do Atlas, localizada no extremo norte, Marrocos, Argélia e Tunísia, ela pega ali 3 países diferentes, voltada para o mar Mediterrâneo, forma a partir daí um movimento convergente de placas africanas e euroasiáticas. Mais uma vez aqui, olha, eu acabei de falar que essas cadeias, elas sempre estão acompanhadas de movimentos convergentes, de movimentos tectônicos, certo? Seja de elevação, seja de expansão, seja de placas sendo removidas, sendo deslocadas em movimentos divergentes ou movimentos convergentes também. É muito utilizada para o plantio de subsistência e principalmente
a criação de ovinos que utiliza a transumância. Então, observe que essa cadeia, é importante que haja essa cadeia, certo? Por mais que ela tenha essa problemática tectônica, mas ela faz parte do cotidiano dessas pessoas, ela faz parte da economia. É uma tradição, porque quando os verões estão quentes, quando existe a seca, vimos que grande parte do território ele tem temperaturas altas, o território ele tem grande quantidade de insolação, como eu já mostrei, falei para vocês anteriormente. Então, quando está escassa o alimento nessa região mais baixa, a nível do mar, a nível dessas planícies, desses platôs, o que acontece com os criadores de ovelhas? Eles pegam essas ovelhas, seus rebanhos, e deslocam para as áreas mais altas das montanhas, chamando de transumância, certo? Não confundir com movimentos pendulares. Movimentos pendulares, aqueles momentos de ida e volta no mesmo dia constantemente da população, se refere a seres humanos. Quando eu falo transumância, eu estou me referindo ao continente africano e o deslocamento de animais das áreas mais baixas para as áreas mais altas em busca de quê? De alimentação, em busca de uma temperatura mais amena, onde depois de todo esse processo ali, as ovelhas são retiradas as suas peles, desculpe, a sua lã e é comercializada. Então, observe que tem todo um processo entre a questão climática e a questão econômica. Então, existe esse processo deles de poder justamente conviver com isso, com a região mais seca, um determinado tempo do ano, e depois buscar um conforto melhor para os animais e para que eles possam produzir mais com os seus rebanhos de ovelhas. Então, a transumância é justamente isso. É esse deslocamento das áreas de planícies ou de planaltos, com mais dificuldade, na temperatura está mais quente. Então, ele pega os rebanhos de ovelhas e deslocam para as áreas mais altas dessas montanhas, na cadeia do Atlas, é justamente onde ela vai ter ali, para o restante do inverno, a temperatura mais baixa, ela vai ter alimento disponível, tá certo? Para se produzir. E aí ele vai obter maior sucesso nessa produção, certo? Essa criação de ovelhas. Mais uma vez, a montanha do Atlas, a cadeia do Atlas, são uma cordilheira montanhosa que atravessa grande parte do território marroquino. Já mostrei para vocês. Então, eu tenho aqui o Atlas médio, o Atlas baixo e o Atlas alto. Então, toda a cadeia está aqui, do Atlas. Certo? Nessa lâmina, você pode observar claramente aqui, Middle Atlas, Tail Atlas, certo? E Height Atlas. Então, eu tenho alta, média e baixa montanhas do Atlas. São utilizadas, repito, mais uma vez, para a criação de um modo geral. A hidrografia, a África possui alguns rios importantes e caudalosos, mas a sua hidrografia não pode ser considerada equilibrada. Lógico, por quê? Quando você tem um território, uma área muito grande, e ela tem um excesso, assim vamos dizer, de iluminação, há uma incidência muito grande. Por quê? Mais uma vez, repito, ela está concentrada, 95% de suas terras, entre o trópico de Câncer e Capricórnio, respectivamente. Isso faz com que essa área seja uma área mais iluminada, seja uma área aqui mais quente, não é conhecida também como zona tórrida, zona muito quente. Seus rios são mal distribuídos por conta da presença de diversas áreas de clima desértico, já falei por quê, o que agrava a situação de seca e escassez de água em várias localidades do continente. Então, isso, a questão climática, a questão da posição, da latitude, da longitude, da questão aí da maritimidade, da continentalidade, e tudo isso influencia as questões climáticas de uma região. E não seria diferente com o continente africano, não é verdade? Você vê aqui, eu tenho uma área aqui atrás desértica, tem uma água aqui, observe que a vegetação é bastante escassa, rala praticamente, são vegetações ciliares, que vêm de cílios próximo às margens dos rios, para evitar aqui o assoreamento, de um modo geral. A região equatorial possui uma drenagem bastante desenvolvida. Claro, quando eu tenho os rios, essa drenagem ela já é desenvolvida. Eu não tenho aqui, cuidado para não confundir, eu não tenho aqui, tá certo, uma hidrografia equilibrada, mas eu tenho uma drenagem bastante desenvolvida, principalmente pela presença do rio Congo, detentor da segunda maior vazão do planeta, com aproximadamente 41 mil metros cúbicos por segundo de água. Então, o maior, você sabe muito bem que é a Amazônia, o nosso rio.
o rio Amazonas. O principal rio da África Ocidental é o Níger, com 4.800 quilômetros, já na porção sul destaca-se o Orange, com 2.200, o Zambeze, com 2.574, e o Limpopo, com 1.600. Vamos lá. Muitos dos rios e cascatas reduzem o potencial para a navegação, mas fornecem grande potencial hidrelétrico. Nem por mais que a África tenha todo esse processo de desgaste ao longo do tempo, do terciário, do quaternário, do cenozoico, aí ter gastado bastante o seu solo, ter grande parte de planícies e planaltos, mas isso não quer dizer que todos os rios sejam navegáveis. Até porque os rios, as bacias são localizadas em áreas, que veremos depois, bastante diversificadas. Então, com isso, eu tenho rios que não permitem que seja 100% navegável, porque são rios de planaltos. Então, esse rio de planalto dificulta a navegação, mas, por outro lado, dá o quê? Um presente, uma dádiva, que é rios que podem ser represados para vamos dizer assim, fornecimento de energia elétrica. E você sabe muito bem que eu sempre comento que para que uma região possa crescer, ela tem que ter disponibilidade de matéria-prima abundante e tem que ter energia. Então, esses rios de planaltos, logicamente, né, ele vem aí fornecer um grande potencial estratégico para gerar energia elétrica para a região da África. Os mais importantes são a Catarata Vitória, o rio Zambeze e a Biomasa, tá certo? Uma série de cascatas no rio Congo. Mais uma vez aqui, o rio Nilo, né? É o principal rio, o rio histórico, né? Dentro aí da África, tá certo? Que é uma das principais civilizações do mundo, né? Com as civilizações icônicas, como, por exemplo, a egípcia, né? Com suas construções, seus faraós, aquelas coisas todas. Então, o rio Nilo é um rio caudaloso que está localizado no continente africano e sua bacia abrange cerca de 10 países: Etiópia, Egito, Uganda, Ruanda, Burundi, Quênia, Sudão do Sul, Tanzânia, República Democrática do Congo. Galera, imagine você ter um rio e esse rio passar por 10 países. Então, quem está na cabeceira está recebendo um tipo aí de água. Quem está no final, na desembocadura, lá na foz, vamos assim dizer, lá no final, na saída, como está recebendo essa água? E se algum deles no caminho resolve represar esse rio, passando por esses 10 países? É por isso que essa região, tá certo? A do Nilo, essa região da África, são regiões onde aparecem grandes conflitos territoriais. Justamente por isso, é um rio que dá vida a esses 10 países. Esses países dependem diretamente da água desse rio para a agricultura, para abastecimento e para desenvolvimento de um modo geral, certo? Econômico, social, dentro dos seus países, mas é um rio que passa por 10 países diferentes. Então, logicamente, nesse trajeto existe o que é a degradação ambiental desse rio. Nem todos que estão à margem desse rio estão mantendo ali as chamadas práticas, as práticas, vamos dizer assim, normais para a preservação do meio ambiente, a preservação das matas ciliares, a preservação das suas margens. Enfim, com isso, o que acontece? Acontece que, grande parte aí, existe a poluição, como acontece em qualquer aquífero, em qualquer rio que passa por mais de vários estados, várias regiões e principalmente países, né? Então, por isso que existem esses conflitos pela questão da água, pela posse do rio, pela posse da geração de energia em torno aí do rio Nilo. Apesar de ser um rio histórico, como eu falei anteriormente, não é verdade? O Egito, como dizia Heródoto, o geógrafo grego, o Egito tem uma dádiva do Nilo, como já dizia Heródoto, ou seja, há mais de 2.500 anos ele falou isso. A sua relevância histórica, inclusive, é bíblica, incontestável, né? Foi aí a questão do Moisés, que foi colocado na água do rio Nilo, e depois foi pego pela princesa, e aquela coisa toda que vocês já sabem, a questão religiosa, que também envolve esse rio, não é verdade? Então, é conhecido com as suas águas aqui, ela tem esse lado também religioso, essa importância
Então, se torna uma região bastante conflituosa, uma região onde eu tenho problemas não somente de ordem religiosa, mas também de ordem social, de ordem estratégica também, aí dentro da bacia hidrográfica do Nilo, dentro do continente africano. Principais rios africanos, né, que eu coloquei aqui o Nilo, comentamos, o Níger, Zambésia e o Congo. Observe que eles estão espalhados, tá certo? Então, por isso que a grande parte da bacia são bacias intermitentes, ou seja, ocorrem durante as chuvas, alguns rios aqui aparecem nessa região, são rios chamados rios temporários, tá, que quando passa um período chuvoso, esse rio não dura muito tempo, tá certo? Rapidamente eles somem, tá? Mas tem essas bacias, como eu falei, dos principais rios, que estão aqui, ó, distantes do continente, então em regiões, dificultando o desenvolvimento de muitas áreas e criando os chamados desertos, que nós já vimos. Inclusive também desertos populacionais, não somente desertos geográficos, mas desertos populacionais, porque se as pessoas não têm água, elas não ficam naquela região, se deslocam sempre para uma região que tem água. Daí o conflito nessa região também por água. Vamos ver também, porque tem outra coisa também que gera conflito nessa região. Mais uma vez, o Nilo, o rio mais importante da África, nasce em áreas de clima tropical. A maior parte do seu curso atravessa o Saara, né, o que permite essas caravanas se deslocarem. É o Nilo. É constituído pela influência entre o Nilo Branco, originário dos lados situados na África Central, e o Nilo Azul, que tem a sua origem na Etiópia. Certo? Que hoje tem um problema muito sério com a questão da Etiópia querer fazer, logicamente, ela precisa de energia, então ela quer fazer um barramento, ou seja, quer construir uma barragem para gerar energia. Então isso vai estar gerando problema com aí, o Egito com relação a barrar lá na Etiópia esse braço aí, tá certo, do Rio Nilo. Mais uma vez, ela percorre a hidrografia do Nilo, percorre através do Egito, até desaguar sob a forma de uma extensa foz em delta, com os canais e ilhas no mar Mediterrâneo. As inundações ocasionadas pelas chuvas tropicais no alto curso são controladas por barragem de Assuano. Tem uma barragem aí que também está gerando problema, certo? Por essa contenção de água. O Níger nasce em terrenos elevados, na fronteira entre Guiné e Serra Leoa. É o terceiro rio mais extenso do continente africano, acima de 4 milhões de quilômetros, 4 de quilômetros, tá certo? De extensão, de comprimento. Né? Ele parece mais com o rio Amazonas, né? Mas também está o quê? Estão na mesma linha, na linha do Equador, né? Na linha equatorial ali, onde tem as grandes reservas florestais ainda. Mais uma vez, a agricultura aqui, a agricultura africana é bem desenvolvida e praticada ao longo do trecho, em todo o trecho, né, dos rios. Então, mais uma vez, estou falando aqui a questão da ocupação, do uso do solo nessas áreas, há um descontrole na questão ambiental, de desmatamento, há um problema de erosão, à medida que chove, então, essa chuva desloca os sedimentos, vão de areia para dentro dos rios, fazendo assorear, diminuindo aí a vazão de água, diminuindo aí a questão da vida do plâncton, dos peixes, do modo geral, dificultando aí a vida de muitas pessoas ao longo do trajeto desse rio, cortando esses 10 países, como nós já comentamos. O Rio Níger apresenta problemas sérios de degradação ambiental, acabei de falar, tá? Que degradações são essas, certo? No seu delta é um ponto de conflitos armados, onde existe grande reserva de petróleo. Olha aqui o petróleo, está aflorando. É tanto o petróleo que ele está aflorando, você consegue pegar com a mão como se fosse água. Também, esse petróleo também se desloca para o rio. Ele contamina os corpos hídricos. Mas, e, além do mais, ninguém consegue efetivamente ocupar essa área para explorar, porque existem os conflitos armados. A disputa de guerra, de guerrilha, de grupos, tá certo? Internos que querem a posse, mas acabam degradando tudo, acaba ali bombardeando, as pessoas ficando sem condições de viver nessa área, tendo as pessoas expropriadas, as pessoas deslocadas, com o processo todo, e com isso fazem que haja uma baixa qualidade de vida em todo esse trecho aí do rio, por questões de ocupação errada, certo? Práticas agrícolas ainda antigas e sem nenhuma responsabilidade com o meio ambiente e coisas dessa natureza. E, logicamente, agora o óleo está aí aflorando e se dirigindo para a bacia. Consequentemente, a poluição também será maior ao longo do tempo.
Mais uma vez, aqui a Bacia do Congo, né? Nasce no Rio Congo, fica na República Democrática do Congo, tá certo? No lado do Bangue. Curiosamente, é o único rio que atravessa as duas vezes a linha do Equador. Observe aqui, ó. Eu tenho aqui a linha do Equador, ele faz isso aqui, ó. Passa aqui, então ele é cortado aqui, pela linha do Equador, e aqui. Observe todo o trecho dele aqui, ó. Certo? Então, ele tem essa particularidade, conhecido como o rio que atravessa duas vezes a linha do Equador e tem a profundidade de 270 metros no seu baixo curso, o que, logicamente, permite o que? A chamada navegação, né, de grande porte, navio de grande calado. Segundo maior rio africano, mais uma vez, nasce na região elevada, já falamos, existem alguns trechos navegáveis que ligam diversas localidades, seus afluentes. Seu regime está intrinsecamente relacionado ao ritmo das chuvas equatoriais. Estas, por sua vez, são influenciadas pela transpiração e uma densa vegetação. Então, observe que ele tem aí, além das chuvas, ele tem a vegetação que faz o processo de evaporação, de transpiração. Então, tem os rios que evaporam e as plantas que transpiram. Esse processo junto, nós temos aqui a chamada evapotranspiração, que faz com que eu tenha chuvas, certo? Um regime de chuva bastante intenso nessa região. Como percorre terrenos relativamente planos, apresenta extensos trechos navegáveis, favorecendo o fluxo comercial por meio de embarcações de grande porte. Aqui, olha, tá certo? Nós temos aqui as balsas que transportam alimentos, né, grãos e a produção de suas áreas, suas margens. Também nós temos aqui a parte turística que permite grandes transatlânticos que adentram aí, certo, essa bacia, levando aí a chamada desenvolvimento social, né, gasto, melhorando a economia dessa região. Ok, pessoal? Então, nós ficamos por aqui, certo? Espero que tenham entendido. Certo? Qualquer coisa, nós estamos à disposição de vocês no nosso OpenRedu ou no nosso e-mail. Mande a sua pergunta, tá certo? E a partir daí, o que é que nós temos, né? Vamos ter a nossa AP na próxima semana. O assunto está aí, certo? Estou esperando vocês para que possamos bater aí um papo, uma conversa relativa a esse assunto. Tá bom, então? Até mais. Felicidade, um abraço a todos.